Vamos lá, dando continuidade ao assunto de pronomes, né? A gente vai ver os pronomes relativos e o pronome interrogativo. O pronome relativo, ele sempre se refere a um termo que já foi dito anteriormente na oração, tá? Ele vai retomar esse termo, evitando com que as palavras se repitam durante no texto e o texto fique cansativo, tá? A forma como os pronomes relativos se apresentam tem as suas formas variáveis e também as suas formas invariáveis, como a gente viu nos pronomes indefinidos. Tem alguns que são variáveis e tem outros que são invariáveis, tá? Aqui no primeiro exemplo a gente tem o seguinte: os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. A gente tem aqui, quando temos pronome relativo, normalmente a gente tem duas orações, tá? Então, a primeira oração, que seria a oração principal, é a seguinte: os temas são bastante complexos. Essa é a primeira oração. A segunda oração é sobre os quais falamos. Mas se a gente fosse organizar essa oração, ela seria o seguinte: falamos sobre os temas, tá? Então a gente falamos sobre os temas são bastante complexos. Percebam que há uma repetição de um termo, que seria temas. Então, esse pronome relativo aí que está em negrito, que está em destaque, retoma justamente a, o termo e evita a sua repetição, tá? Vamos ver o próximo exemplo. São plantas cuja raiz é muito profunda. Cuja, né, aparece aí entre dois substantivos, plantas e raiz. E faz referência àquilo que é dito anteriormente, que é o que? Plantas. Cuja raiz. A raiz de quê? Das plantas. Cujo, né? O uso dele é quando dá ideia de posse, tá bom? Dando ideia de posse, a palavrinha cujo é mais adequada para ser usada, tá bom? Porque a raiz é o que? É das plantas, certo? Pertence às plantas. Então, quando a gente tem essa ideia de pertencer a algo, usa cujo. Próximo exemplo: Daniel visitou o local onde, né, nasceu seu avô. Esse onde aí faz referência ao local, tá? A palavra local, não de ideia de lugar, mas da palavra local. A palavra onde nem sempre precisa ser usada relacionada a lugar, visto que onde equivale à expressão em que, certo? Eu vou colocar aqui, em que, tá? E por último a gente tem tive as férias que sonhava. Então tive férias, sonhava com as férias, né? Sonhava com férias. Então faz referência ao substantivo que? Férias, tá bom? Então a gente viu aqui nesses exemplos quatro tipos de pronomes relativos. O qual, que ele está na forma de os quais, que está no plural. O cujo, está na forma de cuja, no seu feminino. Onde, que ele é invariável. E o que também é invariável. E aqui a gente cai justamente nas palavras que são os pronomes relativos, né? Aqui embaixo. Então a gente tem o qual, a qual e as suas variações. O cujo, suas variações. O quanto, suas variações. E os invariáveis, que é quem, que e onde. Certo?
O pronome interrogativo, como a palavra já sugere, ele é usado para fazer frases interrogativas, tá? Para fazer perguntas. Então, quando o professor de história ou o professor de geografia faz os questionários e pergunta como aconteceu tal, 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 quem foi fulano de tal, essas palavras que iniciam, né, ou que podem aparecer no meio das orações, fazendo perguntas diretas ou indiretas, são justamente os pronomes interrogativos, tá bom? Então a gente tem o que? O quanto, né? Quanto custa a entrada do cinema? O forme, quanto custa a entrada do cinema? Uma pergunta direta e uma pergunta indireta, né? Quem estava com Maria na festa? Uma pergunta interrogativa direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia? Uma pergunta indireta, tá bom? Bem simples mesmo, os pronomes interrogativos. E aqui a gente tem os variáveis, tá? E os invariáveis, qual, quais, quanto, né? E os invariáveis que é quem e que, certo? É basicamente isso. Aqui a gente já abordou todo o assunto do pronome, tá? E é isso.